tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos ao episódio 4 desse podcast incrível. Ai, gente, nossa, eu tô falando baixo. Peraí. Eu tô gravando isso numa quarta-feira. Ou seja, não entrou o episódio na segunda-feira igual tinha que ter entrado, entendeu? E eu não tô. Ai, eu tô cansada, eu tô com tanta coisa pra fazer. Então eu fico toda. Esse final de semana eu saí no sábado, no domingo, na sexta-feira à tarde eu também saí. E aí. Tipo assim, o resto dos dias da semana eu simplesmente não tenho tempo pra viver e respirar. E aí. Não deu tempo de eu gravar, entendeu? Eu vou tentar, porque, gente, amanhã é feriado. Eu vou tentar amanhã aproveitar o fato de que é feriado e de repente fazer umas gavetas, sabe? Deixar uns episódios aí para as próximas semanas, pelo menos para ter um da semana anterior, entendeu? E aí o que eu tô gravando, por exemplo, eu não vou postar nessa mesma semana, eu posto na semana seguinte. E aí eu tenho um tempo, né? Pra dar uma tranquilizada. Caso alguma coisa dê errado, por exemplo, que aconteceu essa semana. E aí. Ai, gente, deixa eu até comentar sobre isso com vocês. Eu tô. é, eu tô cansada e, tipo assim, eu não esperava que esse semestre na faculdade ia ser tão complicado. E não é complicado de difícil, mas é complicado porque tem muita coisa. Tipo assim, eu amo as matérias que eu tô tendo esse ano, mas são matérias que me exigem um trabalho semanal. E aí são 5 matérias. E é um trabalho semanal, eu tenho coisa pra entregar todo dia. E aí, pra entregar essas coisas todo dia, eu tenho que fazer elas todos os dias. Então eu tô o tempo todo fazendo coisa e não dá tempo de viver. Mas enfim. Pra vocês terem ideia, no domingo foi aniversário de uma amiga. Aí a gente saiu, todo mundo e tal. E fomos. Como que chama? Aqueles negócios que você vai. É que eu não lembro como que é. Não lembro. Em nenhum idioma. Aquele lugar que você vai jogar e aí tem hóquei de mesa, você tem o basquete, tem o jogo do tirinho, tem o jogo que você taca assim pra para derrubar as coisas, tem o aquele jogo da força, que aí você ganha ticketzinho e o ticketzinho com 100 tickets você compra um chiclete nesse lugar. A gente foi lá. Muito divertido, tal. Isso já era domingo, eu tava morta de cansada. Aí a gente falou, vamos jantar. E aqui eles têm um problema, tá? Inclusive, eu me acostumei tanto que eu comecei a pensar que no Brasil era igual. E aí, quando eu fui pro Brasil em agosto, eu lembrei que não era. Porque minha avó dava 7 horas da tarde, minha avó já tava fazendo a janta já. E aí, aqui, eles jantam lá pelas 9, 9:30 da noite. Porque aqui tudo meio que começa mais tarde. Gente, eu tô preocupada de vocês estarem escutando os passarinhos. Tem uns pássaros que ficam aqui perto do lado da minha janela, certo? E eles estão constantemente gritando. Já sabemos, né, o porquê que eles estão gritando, mas eu não preciso ficar escutando. E é o tempo todo. E tipo assim, nossa, uma calmaria, né, na paz da manhã. Mas tem vezes que simplesmente não dá pra conviver. Não sei se dá pra escutar, mas eles estão gritando muito. Enfim. Aí, no domingo nós saímos, falamos assim: ah, vamos jantar, tal, não sei o quê. Fomos ali nesse lugar dos jogos, jogamos, tal. Eu já tava morta, um sono. Eu peguei e falei assim: ai, gente, vamos jantar já, né? Vamos recolher nossas coisas. Todas a gente se junta, vamos no restaurante, a gente come e chega, acabou-se. Aí elas falaram: Laura, agora? É muito cedo. Aí eu falei assim: cedo não, gente, já é 10 horas já da noite. Não, vamos, pelo amor de Deus, vamos jantar já, que eu tô cansada. Laura, não é 10 horas da noite, eram 8:20 da noite. E a minha sensação é de que já era 10, já era 11, já era pra eu estar deitada já. E eu não sou uma pessoa que eu durmo cedo, tá? Mas eu deito lá pelas 11 e pouco, meia-noite. Mas, gente, eu tô cansada. Tô cansada, é muita coisa pra fazer. É constantemente, tem que dar valor. E isso é verdade. Tem que dar valor pra criador de conteúdo. Quem faz isso como profissão, cara, é muito difícil.
Imagina, tentei fazer corte pro primeiro episódio do podcast, não deu, não sei nem como que, tipo assim, não tem como. A pessoa que faz isso, trabalha com outra coisa e consegue se dedicar, tipo, muito, é muito complicado, tá? É muito complicado, tem que dar valor. A pessoa que hoje, 2023, pega e fica, nossa, não faz nada, você faz conteúdo pra internet. Obviamente, é um trabalho, né? Não é um trabalho braçal, não é nada disso. Mas, gente, cansa, viu? E é o tempo todo, e é constantemente. Porque o que acontece? Você posta, você tá gravando isso. Aí vamos supor que isso demora, tipo assim, 1 hora pra gravar. Como muito. 1 hora pra gravar. Depois você vai editar. Aí você vai editar um podcast assim, por exemplo, não é muito, porque não tem muita edição, né? Porque não tem corte no meio e tal. Uma maravilha. Aí você vai e você posta. Gente, na semana passada eu postei meu episódio tarde porque eu postava no Spotify, dava 16 minutos só. Aí eu postava de novo, dava 19 minutos só que tinha postado. Aí eu fui postar de novo, eu vi que não tinha cortado uma parte do começo que tinha que ter cortado, que era eu colocando a câmera. Aí eu fui ver que no YouTube tava errado, e aí a thumb tava mal escrita, e aí tem que mudar, não sei o quê. Gente, como. Nossa, é muito trabalho, é muito detalhezinho. É muito detalhezinho. E aí, se você vai fazer corte, você tem que fazer corte pro Reels, você tem que fazer corte pro Short, você tem que fazer corte pro TikTok. E aí você faz esses 3 cortes e tem que colocar um em cada um. E aí, pra postar um em cada um, você tem que fazer uma edição num aplicativo separado. Porque aí você tem que colocar legenda, porque a legenda é o que faz. Gente, é muito trabalho. É muito trabalho. Tipo assim, não tem condições. Eu, em teoria, eu tinha que estar até tirando a minha carteira de motorista, tá? Porque eu tenho 3 meses para fazer a prova teórica. E os meus 3 meses acabam agora dia 28 de novembro. E eu vou ser bem sincera com você, não é porque eu não tô me dedicando, não, mas é porque eu não tenho como me dedicar. Eu vou até atrás de. Eu não quero pagar pra ter mais tempo. Porque, gente, também tirar a carta aqui é horrível. Nossa senhora, tirar a carteira de motorista na Espanha é caro, tá? E é muito trabalho. Tipo assim, no Brasil, eu não sei como funciona, mas eu acho que, tipo assim, você pode repetir as provas, tal, enfim. Aqui, além de ser muito caro, se você repete, você tem que fazer todo o processo de novo. Você tem que pagar pelas aulas, você tem que fazer as aulas, você tem que fazer a prova teórica, você tem que fazer o psicotécnico, Você faz todo o processo de novo. Eu acho que você tem 2 chances da prova prática, mas o meu medo é na prova teórica, porque eu nunca estudei de memorizar. E a prova teórica da CNH é completamente muito estudo de placa e saber o significado exato. E aí, gente, não. Ai, nossa, eu começo a pensar, já começa a me dar até raiva. Só de ver aquele negócio, a massa máxima que pode levar num carro pequeno, num turismo com remolque. E aí, gente, aqui as placas é tudo esquisita. Olha só, aqui tem uma placa que ela é redonda, certo? Não tem nada dentro, é um círculo azul, tem um círculo vermelho em volta e uma linha de lado. Aí você fala, tá, isso é um proibido, mas é proibido o quê? Não dá pra saber o que é proibido, porque não tem nada dentro do círculo, então não dá pra saber. Isso é proibido estacionar. Aí, se você tem um círculo azul com um círculo vermelho e um X vermelho, isso é proibido estacionar e parar. Só que aí tem placa que é proibido e é só um círculo, não tem a linha no meio. E aí tem placa que quer dizer que é permitido e que é um círculo com linha no meio. E aí tem placa de proibido que também tem o risco no meio. Gente, é uma confusão. E aí eu quero tirar a carta. Gente, eu quero como muito dirigir um carrinho, entendeu? E eles estão me perguntando de trator, eles estão me perguntando de moto, eles estão me perguntando de. Como que fala? Van. Não, van eu até entendo. Mas, tipo assim, não me pergunta de moto, não me pergunta de trator. Eu não vou dirigir essas coisas. Entendeu? Mas aparentemente é necessário, você tem que fazer e é um saco. Eu não sei em que momento que eu vou estudar, porque eu tô com muita coisa pra fazer, gente. Não tem condição. E eu vou ser bem sincera, eu
não pensava que ia ser tão difícil. Eu subestimei a autoescola completamente, porque eu falei, gente, 3 meses? Faço isso daí rapidinho já, vou, consigo estudar ali, 3 meses eu faço a prova teórica, no Natal eu faço umas aulas seguidas da prática, fevereiro eu já tô com a carta. Não tô, né, gente? Não tô. Ai, enfim, desabafei, tá? Ai, gente, eu tô cansada, tô precisando dormir. Em novembro, as meninas da faculdade, a gente quer ir passar um final de semana numa casa, assim, um negócio mais afastado, né? Mas assim, no campo, friozinho, outono. Cara, eu não sei se eu vou ter tempo, entendeu? Porque cada minutinho, assim, eu preciso pra estar fazendo outra coisa, pra estar fazendo um trabalho. Enfim. E aí eu tenho até a opção de pagar mais 2 meses pra tirar o carnê. O Jesus amado, a carta de motorista. Só que eu não quero pagar, gente, pelo amor de Deus, porque eu prometi pra mim mesma que eu não ia pagar. Eu prometi pra mim mesma que eu ia tirar. Mas enfim. Olha só, eu não preparei muito tema pra esse podcast, não. Eu vou falar de algumas coisas aleatórias, porque eu acho que como passou um tempo, acho que eu posso me permitir simplesmente, né, falar de algumas coisas que eu quero falar, que eu tô com vontade de falar. Ah, deixa eu falar. Eu vi no TikTok essa semana uma menina que ela tava falando sobre. Era assim. Se você tivesse que escolher um clipe de papel em qualquer lugar da sua casa, sabendo que o FBI ia vasculhar sua casa inteira e ele ia tentar achar esse clipe de papel e esse clipe se achasse, tipo assim, você ia preso. E aí toda a equipe do FBI ia procurar esse clipe de papel onde você esconderia. E, gente, eu tava pensando, né? E aí eu fui vendo as ideias das pessoas, né? Eu fui vendo a minha. Porque, assim, algumas pessoas, elas estavam falando assim, eu vou esconder algumas ideias bem geniais, tá? Que eu achei muito inteligente. Mas, muita gente teve a mesma ideia. E essa ideia que eu tive, eu não vi ninguém falando disso. Mas que talvez também não tenha falado, porque é obviamente muito fácil. Então eu não sei de que lado que eu tô. Mas basicamente as pessoas falavam assim: eu vou colocar. Algumas ideias que eu achei muito boa foi colocar numa forminha de gelo, fazer gelo, botar no congelador e ali que tá. Ponto. E aí a menina falou que não era bom, porque um monte de gente tinha falado a mesma coisa. Mas eu achei genial. Imagina só, gente, o cubo de gelo, o clips dentro, ninguém vai procurar na geladeira, ninguém vai quebrar o gelo, ninguém vai derreter o gelo pra ver se acha, mas todo mundo teve a mesma ideia, então provavelmente eles pensariam nisso. Aí teve uma outra que fez uma coisa meio parecida, que era colocar dentro de uma vela. Você derrete a vela, deixa a cera quente, bota o clips, 20 minutos, tá tudo ali, tudo de novo sólido e ninguém vai achar o clips. Eu achei genial também. Achei muito boa a ideia. Aí tem o povo que fala, eu colocaria embaixo do colchão, eu colocaria dentro de um livro, eu colocaria dentro de uma garrafa de água térmica, eu colocaria, tipo assim, tem várias ideias, né? E na minha opinião, todas eram muito boas. Eu vi uma menina, nossa, ela falou um bagulho muito genial. Ela falou que ela colocaria na vitrola, na parte onde sai a agulha da vitrola pra tocar o vinil, ela colocaria o clips, ela colaria ele ali embaixo com a saidinha assim da agulha. Eu achei genial! Muito foda! E ninguém teve essa ideia dela, então eu achei muito boa também. E aí teve uma menina que falou o óbvio, que tipo assim, se isso fosse uma charada, essa seria a resposta. Mas se é vida real, não é assim. Que colocaria o clips dentro de uma caixa, uma caixinha com clipe de papel. Teria muito sentido, entendeu? É aquela coisa de você esconder alguma coisa num lugar mais óbvio, esconder um livro numa estante de livros, toda essa vibe, né? E que quanto mais na cara você deixa as coisas, mais as pessoas não percebem ela, o que é muito engraçado. E aí,
Eu ontem, pensando nisso, né, nas possibilidades de onde eu esconderia o clipe de papel, eu pensei em esconder no sapato, em algum sapato, tipo assim, uma bota, um sapato, teria que ser um sapato com palmilha. E aí eu pensei em esconder o clipe de papel dentro da palmilha, tipo assim, de algum jeito encaixar ele, porque imagina, a palmilha ela é meio espuma, certo? Se você encaixa a parte fininha, a parte mais pontuda do clips ali, e você vai subindo, você consegue encaixar o clips dentro da palmilha do sapato. Entendeu? E se é um sapato ainda difícil de, tipo assim, você não usa quase nunca, sei lá, uma bota, uma dessas palmilhas que é grudada, sabe? Aí você tira e gruda de novo. Me fala que não é uma boa ideia, eu tive a ideia mais genial. Falei, eu não queria falar pra ninguém. Talvez eu deveria ter colocado isso no TikTok, entendeu? Porque aí ia viralizar. Mas pra mim é a melhor ideia. Tipo assim, não consigo imaginar o FBI chegando e pegando os sapatos. Talvez eles olhem dentro do sapato, talvez eles olhem embaixo da palmilha, mas eles nunca vão imaginar dentro da palmilha. Não vão, não vão. E eu passei semanas pensando nisso. Então eu acho que é uma boa ideia. Entendeu? Apesar que a ideia da caixinha de clipe de papel também é muito boa. Mas, é o que eu falei, eu não acho que isso é uma charada. Entendeu? Porque, na minha opinião, eu tô pensando assim. Eu já tô imaginando uma investigação real. Eu tô imaginando que eles estão. Que eles têm, tipo assim, DNA. Entendeu? Que esse Clips, ele tem algum tipo de chip e sensor que dá pra saber que é ele. Então é isso que eu tô pensando, entendeu? Não sensor de que eles vão procurar assim e aí vão achar, mas sensor de que se tiver no meio de vários clipes, eles vão saber qual que é o clips que eles estão procurando. É isso que eu tô falando. Enfim, eu acho que isso é uma ideia boa. Dentro da palmilha, se alguém tiver precisando esconder um, um clipe de papel, pode esconder dentro da palmilha do sapato e roubar a minha ideia, não tem problema. Eu anotei aqui algumas coisas que eu queria falar que não tinham um tema específico. Ai, gente, deixa eu até falar. Eu tô. Que esse negócio de eu estar muito cansada, eu ando com dificuldade pra respirar, certo? E pode ser até um problema. Talvez eu deveria até conversar isso daí com alguém, meio problemático. E aí, eu tô com dificuldade pra respirar. E eu fui gravar um texto de locução essa semana que tinha que ter uma música no fundo. Ai, deixa eu até falar. Eu achei uma crônica. Puta, eu não vou lembrar o nome da autora. Mas é de uma autora brasileira. E aí eu achei uma tradução em espanhol pra poder ler essa crônica. E aí é uma crônica que fala sobre como a gente se acostuma com a vida. Cara, é muito bonito esse texto. Nossa, deu até vontade de ler ele agora assim pra vocês, mas eu não vou. Mas eu vou procurar o nome. Peraí. E aí, é uma crônica muito bonita, certo? Que fala sobre como a gente se acostuma com a vida, que a gente vai se acostumando com as coisas e não percebe que a vida tá passando, entendeu? Que a gente tá vivendo aquilo. E, e aí eu coloquei uma música tão triste no fundo. Ó, crônica da Marina Colasanti, é o nome da autora. E chama Eu Sei que a gente se acostuma, mas não devia. Gente, é muito boa. Porque ela fala de como a gente se acostuma com as coisas pequenas assim do dia a dia e não. E para de prestar atenção. E que tem coisas que são absurdas e que a gente simplesmente aceita, entendeu? Eu tava falando disso essa semana sobre como a gente ainda tem muito pra viver. Tipo assim, eu fiz um trabalho onde eu tinha que fazer uma investigação nos meus ancestrais, certo? Então eu tinha que ver de onde que eu vim, que, gente, todo o meu sangue por parte de pai é paulista, velho. Mentira. Mentira, porque o pai da minha avó era de Minas. Então eu tenho um pezinho no pão de queijo, no café, apesar de eu não gostar de café, mas o queijo, menina. E aí, mas o resto é todo mundo de São Paulo. E vai tão pra trás no Brasil, mas tão pra trás no Brasil, tão pra trás no Brasil, que eu não sei nem dizer da onde que vem ali de trás. Tipo assim, é tudo muito brasileiro do interior, enfim. E aí,
A parte da minha mãe já tem um pouco mais de Espanha, Itália e Portugal, enfim. Então, a gente teve que fazer esse trabalho sobre essa investigação dos ancestrais. A gente tinha que ver como que se conheceram, como que eles se mudaram, como que eles chegaram da onde que eles estavam, né? Tipo assim, se eles nasceram em outro país ou em outra cidade, qual foi o processo deles se mudarem. E aí a gente tinha que falar sobre isso e até chegar na gente e entender todo esse processo, né? Fazer quase que uma árvore, a gente teve que fazer, na real, uma árvore genealógica e tal. E, cara, é muito louco você fazer isso, porque eu, por exemplo, eu fui falar com a minha avó, eu liguei pra ela, né? E eu falei assim, avó, me conta aí como que vamos começar do começo, tipo assim, onde você nasceu, onde os seus pais nasceram, né? Qual era o nome dos pais dos seus pais, enfim. E ela foi me contando tudo dos 80 anos de vida dela. E ela lembra das coisas, e aconteceu muita coisa. E aí, chegou o momento que eu peguei e falei assim, cara, em 20 anos eu não vivi nada ainda. Tipo assim, tem muita história ainda pra acontecer, sabe? E parece que você não percebe isso, porque você vai fazendo no dia a dia e parece que um trabalho que você tem que entregar na faculdade é a coisa mais importante do mundo. Aquela amizade que tá um pouco, sabe, com conflitos, é a pior coisa do mundo. E, tipo assim, não é nada. É, tipo assim, é uma sementinha em algo muito maior. Eu vi um cara no. Foi no TikTok também, que ele tava falando que ele foi ver Friends e ele tinha 26 anos. Ele tem 26 anos. E aí ele foi ver Friends e no primeiro capítulo de Friends, a Rachel fala que ela tem 26 anos. E ele pegou e ele falou assim, cara, eu tô vivendo o meu primeiro capítulo de Friends. Eu ainda tenho 10 temporadas aí pela frente. E tipo assim, eu imagino tudo que acontece em 10 temporadas de Friends. Acontece muita coisa em 10 temporadas de Friends. E ele ainda tem 10 temporadas pra viver e muito mais. Porque acabou e eles estavam só começando a vida deles, entendeu? Acabou, eu acho que eles tinham, sei lá, uns 34 anos, 36. E eles estavam só começando. Gente, eu fico até. Sei lá. É muito bom pensar nisso. Graças a Deus, gente, porque eu morro de medo de morrer. Eu amo muito viver, eu amo muito vida, eu amo muito as pessoas e me dá desespero pensar em que eu não vou estar aqui pra sempre, entendeu? E ver assim que ainda tem muita coisa pra acontecer é muito legal. E por que eu tava falando disso, hein? Alguém consegue me responder? Alguém consegue me lembrar? Eu não lembro. Não lembro por que eu. Porque eu tô com dificuldade de respirar. E eu fui gravar isso. Gente do céu, que vergonha. Eu fui gravando o texto. Não, e deixa eu te falar, gente, esse problema de memória, ele é algo problemático mesmo, tá? Inclusive, a gente vai ter que tá resolvendo. Eu não sei o que acontece, eu não sei se é meu cérebro que funciona mais rápido que eu, mas a minha memória, ela não vai bem, ela não tá funcionando. Ano passado eu chorei na faculdade porque as meninas às vezes conversavam e eu estava na conversa e eu não lembrava da conversa. Elas estavam falando de alguma coisa e no dia seguinte elas comentavam aquela coisa que a gente tinha conversado e eu falava assim: o que é isso? Não, do que vocês estão falando? E elas falavam: Lara, a gente falou ontem. Aí eu falava: não, eu não lembro. E aí eu comecei a chorar de desespero porque eu tinha a sensação de que eu não estava atenta. Segundo a minha psicóloga, porque eu não tô presente o suficiente na situação. Então, não sei, pode ser que seja isso. Enfim, fui ler esse texto e eu tô com dificuldade pra respirar. Eu não sei se é cansaço, eu não sei se é porque eu eu saí muito nas últimas semanas e aí eu fiquei tipo de gritar, de falar muito e eu fiquei um pouco doente também. Não sei o que pode ser, mas eu tava com dificuldade pra respirar. Gente, que vergonha. Você vai ler o texto e aí você tá bem perto do microfone, né? E aí do nada você tá falando e você sente, você consegue escutar em todos os meus áudios, tá? Porque isso tudo é gravado. Você consegue escutar eu fazendo assim, ó. Não dá, não dá. Meu professor ontem virou e falou assim: não, olha, leitura tá super bem, parabéns, tal, não sei o que, entonação perfeita, porque ele falou que eu dou cor
pro texto, entendeu? E que eu consigo entonar e fazer vozes e altos e baixos, entendeu? Muito bem. Só que ele virou pra mim e ele falou assim: você só tem que aprender a respirar. Então agora eu tô tendo que fazer exercício de respiração. Ou eu deveria estar fazendo, mas que momento que eu faço, tá vendo? Ó, já faz ali, ó, a conexão com aquele assunto lá do começo, de que não dá tempo. Eu não tô tendo tempo pra respirar, literalmente. Olha só que tristeza. Enfim. Ai, gente. Acabou de sair um vídeo meu no Instagram da empresa que eu trabalho. Ai, Senhor Jesus amado Santo Cristo. Eu falei que esse podcast ia me trazer problema em algum momento. Alguém viu que eu tava com podcast e me ofereceram. Falaram, porque... quem é que quer gravar os vídeos, né, pro Instagram da empresa? Tem que gravar e tal. Tem a Laura, ela faz jornalismo e tem até podcast. Então, acho que ela pode fazer. E aí eu tive que gravar, só que é meio profissional, entendeu? E uns termos meio técnicos. Eu não posso estar falando igual eu tô falando agora com vocês. Entendeu? E jornalismo, você tem um roteiro, você sabe ali da pauta, cada um tem o seu estilo. Você não tem um. Na real, é bem parecido com jornalismo. Mas enfim. Aí eu gravei, saiu agora no Instagram. Depois eu vejo. Não vou nem ver agora. E aí, gente, o que mais eu tinha pra falar pra vocês? Que eu tinha que falar, inclusive eu percebi isso agora. E essa semana eu tava até falando disso. Que eu tenho um problema que o meu olho é muito fechado, certo? E quando eu vou dar risada, e eu percebi agora porque eu fui dar risada e eu não tava conseguindo. Eu vou dar risada e eu fecho muito o olho. Só que eu fecho tanto o olho a ponto de que eu não consigo ler. Eu não consigo ver o que tá na minha frente. E aí, ver algo de comédia pra mim, ver um filme de comédia, ver um vídeo engraçado, qualquer coisa, por exemplo, no celular, na TV, ver um TikTok, eu preciso parar aquilo que eu tô vendo. Porque se eu não parar, eu perco o que tá acontecendo, porque eu não enxergo. Porque eu tô fechando o olho. E aí eu fui perceber agora, porque eu fui dar risada e eu não conseguia mais ler o que tava escrito. Gente, que absurdo. Tem uma foto minha de pequena que eu pareço asiática. Tipo assim, eu não sei. O bebê não parece eu. Não parece eu, mas eu tô com o olho assim, enfim. E aí. O que eu ia falar? Lembrei. Essa semana não, ontem, eu tava ajudando a minha irmã com um negócio dela. Cara, e eu percebi isso nesses últimos tempos porque eu não consigo responder, eu não consigo explicar da onde que vem isso. Mas eu tenho muito conhecimento sobre muitas coisas e eu não sei da onde que eles vieram. Não sei da onde que eles vieram. Eu não sei em que momento que eu vi, eu não sei em que momento que eu aprendi, eu não sei em que momento que eu... Não sei. Não sei da onde que ele veio, mas simplesmente veio. Eu não sei como eu consegui guardar algumas informações que na minha cabeça eu tinha esquecido completamente. Eu não sei como que eu consigo interpretar textos tão bem. Entendeu? Interpretar, tipo assim... Eu acho que tudo começou quando eu tive que fazer análise de poemas na escola. Então, eu fazia essas análises desses poemas e eu entendia. Eu acho que muito disso veio de algumas professoras minhas. Eu tive uma professora que era a minha paixão, tipo assim, quando eu era pequena, que acho que eu nunca vou esquecer essa professora na minha vida. Ela dava aula de leitura. E eu lembro que a gente era pequeno e ela lia livros pra gente. Meu Deus, gente, que coisa maravilhosa. Ela parava ali e ela lia com tanto... Peraí. Ai. Ai, gente, parece que eu... Enfim, é só uma almofadinha que eu tenho aqui atrás. Ela lia pra gente os textos com tanta emoção e ela fazia, tipo assim, vozes pros personagens. E eu acho que foi ali que eu comecei a entender histórias,
Tipo assim, no geral. Aí eu comecei a entender os livros, a realmente interpretar os textos. E quando eu vim pro ensino médio, que foi o que eu vim estudar aqui na Espanha, eu tive uma professora de literatura que ela era professora de literatura e de espanhol também. Mas as aulas de literatura sempre foi as que eu mais gostei. E aí ela explicava pra gente, ela fazia a gente fazer a interpretação dos poemas. E cara, em algum momento eu fiquei muito boa em entender metáfora e analogias. E hoje eu leio um poema e eu consigo interpretar, não todos, né, gente? Às vezes demora mais, às vezes fica mais fácil, mas eu consigo interpretar bem poemas. E eu acho que foi aí que eu comecei a perceber que eu era boa interpretando textos. E aí, ontem aconteceu um negócio que a minha irmã, ela chegou aqui, a minha irmã tá fazendo o último ano da escola agora, gente, não vamos conversar sobre isso, porque senão eu entro em pânico, e todo aquele papo da idade que eu falei pra vocês, de que, a gente ainda tem muito que viver, cai por água abaixo, entendeu? E eu ignoro todo aquele sentimento de otimismo e futuro, e começo a me achar uma idosa. Mas enfim, a minha irmã que está no último ano da escola veio pra mim e falou assim, olha, Laura, eu tenho nessa aula de filosofia... E aí eu tenho que entender esse texto aqui, eu tenho que fazer as ideias principais desse texto, e é um texto de Platão. E eu falei assim, Júlia, nem me mostra, eu não lembro. Eu fiz filosofia, foi no segundo ano do ensino médio. Eu não lembro nada do que ele falava. Eu não lembro quais eram as ideias dele. Eu não vou conseguir te ajudar em qual que é a filosofia dele, eu não vou conseguir te ajudar. Sinto muito, não vai ser possível. Aí ela chegava pra mim e falava assim, não, só lê o texto. Só lê o texto e vê o que você entende do texto dele. Aí eu falei, tá bom. Aí eu li o primeiro. Era um texto que falava... É um texto bem interessante, tá? A filosofia, no geral, é bem interessante. Eu tô tendo uma aula de filosofia. Só que... às vezes dá um pouco de crise existencial e é perigoso, entendeu? Você começa a pensar no mundo distópico e entra um pouco em pânico. Mas filosofia no geral é interessante. Eu não gosto muito das pessoas que gostam de filosofia. Eu tenho um pouco de preconceito. Porque as pessoas que gostam de filosofia, normalmente elas querem filosofar. E eu não gosto de ficar filosofando. Eu gosto de entender, e aí eu ignoro e começo a viver a minha vidinha, entendeu? A pessoa que entende a filosofia, quer ensinar a filosofia, mostra a filosofia e só fala de filosofia e vira filósofa, eu começo a me estressa, me agobia, eu não sei nem como dizer, mas enfim. E aí ela me mostrou esse texto de Platão e eu falei assim, eu li o primeiro parágrafo e eu entendi. E aí eu li o segundo parágrafo e eu entendi também. E aí eu li o terceiro parágrafo e eu também entendi. E aí era um texto onde ele falava, Platão, pra quem não sabe, ele tinha... E eu vou explicar daquele jeito, viu, gente? Sem saber, sem ter nenhum tipo de estudo por trás disso. Eu estudei durante, talvez, 3 aulas no ensino médio e foi isso, entendeu? E é daí que vem o meu conhecimento de Platão. Ele tinha essa ideia de que tinha um mundo das ideias, que era que permitia um conhecimento absoluto, e tem o mundo dos sentidos. E aí no mundo dos sentidos é tudo aquilo que você consegue perceber com os 5 sentidos, tudo aquilo que o ser humano percebe com os 5 sentidos. Só que tudo aquilo que o ser humano percebe com os 5 sentidos, em algum momento vai desaparecer ou pode mudar. Então, ele considerava que só é um conhecimento intelectual e um conhecimento inteligente, razonável, determinado pela razão, a partir do momento que fosse algo eterno e imutável. Enfim. E aí, nesse texto, Platão perguntava e falava assim, então o conhecimento, a memória, ela pode vir de uma semelhança ou de uma diferença. E aí o cara falava, é verdade. Aí ele falava assim, se você lembrar da semelhança, se você vê alguma coisa, a sua memória, que é igual, a sua memória vai lembrar aquilo que é semelhante a isso que você tá vendo. Porém, se a sua memória, se você tá vendo alguma coisa que é diferente daquilo que tá na sua memória, você também vai lembrar daquilo que é semelhante. Gente, enfim, é uma loucura
que eu não sei como que eu consegui entender. E eu entendo, e eu consegui. E eu fui lá, expliquei pra ela. E eu falei, olha, nesse parágrafo ele tá falando isso, nesse daqui tá falando isso, aqui ele tá falando isso. Aí ela ficou assim, parada, me olhando. Aí eu falei assim, lê de novo o texto e me fala se você entendeu. Aí ela leu de novo o texto, olhou pra mim e falou assim, como que você entendeu o texto? E eu não sabia responder. Eu falava assim, eu não sei. O conhecimento, ele simplesmente veio de algum lugar. Eu não sei da onde que eu tiro algumas coisas. Tem vezes, gente, eu juro por Deus, eu não tenho nenhum tipo de condição de entrar numa discussão com alguém. Debate, eu morro de medo de debate, eu não gosto de debate. Eu aprendi com a vida a não discutir com certas pessoas, entendeu? Mas de alguma maneira eu sempre tenho um argumento e é um argumento bem feito. Não é argumento, tipo assim, que não tem nada a ver. É um argumento bem feito. E eu falo, não sei de onde que tá vindo esse argumento. Eu não lembro, não sei de onde que eu lembro disso, mas eu lembro e eu sei. E aí eu comecei a parar pra perceber que eu tenho muito conhecimento e eu sei de muita coisa e que as pessoas às vezes acham que eu sou muito mais inteligente do que eu sou de verdade, só por causa desses conhecimentos que eu não sei de onde que estão. Eu não tenho memória. Eu acabei de falar que eu esqueço das coisas o tempo todo. Mas quando tem que discutir sobre algum assunto, eu vou lembrar de alguma coisa. E dá a impressão de que eu sei sobre aquilo, entendeu? Mas eu não sei. E eu não sei de onde que esse conhecimento vem. Mas eu sempre vou ter alguma coisa pra argumentar. E se eu não argumento, eu fico quieta. Tipo assim, eu também sei falar, sabe? Quando eu não sei sobre o assunto, eu também sei ficar quieta. Mas no geral, assim, eu tenho esse monte de conhecimento guardado que eu não sei de onde que veio. E aí a minha irmã é uma pessoa que vira pra mim, vira e mexe e fala assim, e como você sabe disso? E eu não sei nunca o que responder. Eu falo, não sei, eu simplesmente sei. E ela vai e me pede pra explicar. Ah, mas me explica esse negócio aqui de história e de geografia. E eu não sei usar nomes, eu não sei usar datas, eu não sei usar nenhum tipo de nome de movimento, não faço a mínima ideia. Aí ela, mas eu consigo explicar o negócio. E ela fica, mas como que você sabe disso? Aí eu falava, não sei. Me mostra uma obra de arte ali e ela tem que tirar o que ela entendeu daquela obra de arte. Aí ela me mostra e fala, não, Laura, eu preciso de ajuda porque eu não tô entendendo. Ah, qual que é o movimento? Movimento tal. Pra mim isso não me fala, não me diz nada, certo? Mas eu consigo ver a obra e interpretar. E aí ela vai e compara com a parte técnica e tá certo. Então eu não sei se é algum tipo de genialidade, sabe? Que às vezes é muita genialidade. Enfim, não, tô brincando. Mas esse negócio dos argumentos me fez lembrar de um negócio que aconteceu nessa semana, nessa aula de filosofia, que chama Pensamentos e Crenças do Mundo Contemporâneo. Então, é uma aula que eu esperava que a gente ia discutir religiões e conflitos, mas tá acabando que tá virando uma aula de filosofia política. Coisa que eu, caraca, adoro. E aí, teve uma menina que, gente, olha, eu deixo muito clara a minha posição política, sabe? Pra todo mundo que me conhece. E essa menina claramente tinha uma posição política um pouco diferente da minha. E até aí eu respeito, entendeu? E não tem nenhum tipo de problema com isso. O problema é que ela foi fazer a apresentação dela, onde nós tínhamos que falar da globalização. E sobre talvez uma possível desglobalização. E, gente, ela vai e começa a apresentação dela e começa a falar que... Ela fala de um jeito que a impressão que dá é que ela tá fazendo uma propaganda política pra seja qual seja a ideologia dela, que eu nem sei, eu não consegui nem identificar. Porque ela falou umas coisas tão nada a ver, que às vezes eu pensava que era uma coisa, às vezes eu achava que era outra, mas enfim. E ela começou. Não, porque nós temos que agradecer hoje aos líderes políticos e à soberania. E aí ela falou também que eles são as pessoas que prevêem a gente da revolução e do caos. Tá. Fiquei quieta. O problema veio no argumento que ela deu. E é aquela coisa, gente. Você tem que saber um bom argumento, entendeu? Ou pelo menos, tipo assim, entender de onde que vem aquele argumento. O argumento dela foi o seguinte. Ela pegou e ela falou. Obviamente, se você vira pra eles, pros líderes políticos, no caso. Se você vira pra eles e fala que eles estão proibidos de fazer alguma coisa,
a primeira coisa que eles vão querer é fazer aquela coisa. Basicamente, se alguém te fala que tá proibido matar alguém, obviamente a primeira coisa que você vai querer fazer é ir e matar alguém. Porque alguém falou que é proibido. Gente, eu sei que ela falou aquilo e eu não conseguia mais prestar atenção no que ela tava falando. E aí a pessoa dá uns argumentos desses e você fica, meu Deus do céu, aonde que foi que ela pensou nisso? Quem foi a pessoa que leu a parte dela da apresentação e falou assim: achei bonito, por favor, fale e todo mundo vai concordar com você. Enfim. E depois ela até falou uns argumentos, gente, que tem até muito sentido. Na verdade, não foi ela. Foi a menina que tava no grupo dela. Porque ela mesma falou isso e foi com Deus. Enfim. Essa aula de filosofia política, ela tá me causando vários problemas. Porque essa professora, ela faz a gente questionar algumas coisas sobre o futuro que causa uma crise existencial na gente bem interessante. Sabe? Aquela coisa de... Então, gente, daqui pra frente, como que vai ser, hein? Ó, o verão tá durando um mês mais do que deveria tá durando. Qual que é a solução pra isso aí, hein? E aí você só ouve, você fala, aham, é sim. E aí ela fala umas coisas que a impressão que dá é que você vai, infelizmente, morrer amanhã. E assim é como são as coisas. Todas as minhas aulas esse semestre estão sendo bem existenciais. E aí eu tô tendo que lidar com isso sozinha. E às vezes pode ser até um pouco complicado. E falando em existencial, ontem eu tirei as cartas. Olha só. Se a gente for falar de signos, tá? E eu vou explicar, vocês vão entender por que eu entrei nesse assunto assim do nada. Eu não sou uma pessoa que eu acredito em signo. Mas, pô, acho super divertido. Acho, inclusive, legal. Você pergunta de que signo você é, você busca se seu signo combina com o signo da pessoa que você quer. E aí você vê, assim, a lua e o ascendente. E, cara, eu acho que tem coisas que têm até sentido. Tem sentido. Tem coisas que são explicadas. Eu acho que, assim como signos, tem muita coisa dessa parte mística que elas são usadas pra te guiar em um pensamento. Então, eu acho que você não pode tomar exatamente ao pé da letra o que o seu horóscopo fala. Mas você pode ler o que o seu horóscopo fala e repensar algumas coisas da sua vida. Ou então, uma coisa que eu adorava fazer e que eu já não faço mais porque, como eu disse, eu tô sem tempo, que era, eu sempre via o que tava... Eu li o meu horóscopo na semana seguinte, pra ver o que tinha acontecido. Tipo assim, o horóscopo dessa semana, eu só vou ler na segunda-feira que vem. E aí eu vou ver se o que aconteceu na semana... Mas enfim, como eu disse, eu já não tô mais com tempo pra fazer isso. Mas era uma coisa bem legal. E aí, eu tenho uma amiga que... Ela faz belas artes e ela é bem tututu. E ela começou a tirar as cartas do tarô pra mim. E isso foi no segundo ano do ensino médio, eu acho que foi. E ela começou a tirar as cartas do tarô. E no começo eu meio que não acreditava. E meio que as coisas meio saíam assim. Aí eu comecei a tipo assim, é legal, é divertido, tal, não sei o quê. Eu não baseio nada na minha vida nisso, né? Porque eu acho que, enfim, não tem comprovação, sabe, de nada. Mas é muito legal faz você repensar algumas coisas da sua vida. Porque se a carta pega e fala assim, olha, talvez você não esteja se dedicando 100% àquilo que realmente você quer. Você deveria estar mais focada nos seus critérios, das coisas, sabe? E aí você vai falando disso e você vai repensando algumas coisas da sua vida. E se você vai com um pensamento positivo, qualquer conclusão que você tirar dali vai ser boa e vai ser positiva. E eu lembro que no ensino médio, a gente fez uma e ela tirou umas cartas pra mim e eu lembro que eu tava perguntando sobre o que eu ia estudar. E aí tava tudo meio, tipo assim, sem saber e tal. E na época eu tava entre medicina, tipo assim, coisas de ciências, né? Biologia, talvez. E alguma coisa artística. Eu tava pensando em estudar belas artes, eu tava pensando em estudar design e esse tipo de coisa. Em algum momento, ela falou, cara, vamos fazer um negócio mais direto e vamos fazer pergunta de sim ou não.
E eu falei, beleza, vamos fazer pergunta de sim ou não. E ela começou a mostrar, e aí eu falei, vou estudar alguma coisa de ciências? E aí apareceu não. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou estudar artes. Aí, vou estudar alguma coisa de artes? Não. E na época eu lembro que eu tava até pensando em fazer uma faculdade de composição, né? Uma faculdade de música e tal. Apareceu não. E aí eu fiquei assim, sem chão. Eu falei assim, gente, o que é isso? Vou ficar na rua? Eu não vou estudar? Eu não vou pra faculdade? Porque nada de letras e humanidades tava na minha cabeça. Tipo assim, eu nunca nem tinha pensado. E acabou que no final eu estudei jornalismo, que não é nem artes e nem ciências. E eu fiquei, meu Deus do céu. Elas sabiam de tudo. E aí, ontem, o baralho do tarô, alguém tem te dar de presente. E essa amiga minha, depois de um tempo, né, depois de acho que 2 anos dela tirando carta pra mim de vez em quando, né, que a gente ia, tal, fazia, tal, tudo como uma grande brincadeira e sessão de terapia, ela chegou pra mim e falou, e ela foi lá e me deu de presente, acho que foi de Natal, um baralho. E eu, nossa, que legal, tal, não sei o que. Comecei a tirar pra mim mesma, tal. E ontem, uma amiga minha pegou. E tudo isso, gente, é aquilo. Tudo isso na situação divertida, certo? Do negócio. Você não pode levar essas coisas ao pé da letra. Porque, assim como eu acho que você não deveria tentar entender as coisas do seu futuro, eu não quero saber nada do meu futuro, entendeu? Mas é uma coisa divertida pra você fazer e que te ajuda a repensar a sua vida, entendeu? De um jeito, se você vai com aquela intenção de um jeito mais positivo. E aí, eu tirei as cartas pra uma amiga ontem. E eu fui lá, tirei as cartas, eu lembro que ela perguntou alguma coisa. Eu não quero falar o que ela perguntou, não vou falar. Mas ela ficou muito feliz, gente, com uma resposta. E aí, ela perguntou uma outra coisa e foi completamente o oposto. Tipo assim, começou a falar que tava ruim, que tava trágico, não sei o quê. Mas como eu tenho muita intimidade com ela, eu fui e guiei ela naquele processo de pensamento que eu falei que você tem que ter. E ela também tem, e ela já era consciente disso, que é aquele pensamento do, beleza, por que tá falando que isso daqui é um desastre, que isso daqui tá trágico? É porque, você começou a tipo, não tá 100% focada nesse âmbito da sua vida, não sei o quê, e a gente conseguiu virar isso do lado positivo e ver, tipo assim, como realmente, talvez eu não esteja 100% focada nisso, o que for. Eu tava com um baralho na sala da faculdade, e 2 meninas que eu converso pouquíssimo viram pra mim e falam assim, Laura, você tira as cartas do tarô? Aí eu, mais ou menos, tiro assim, nada muito especial, nada. Aí elas falaram assim, se você quiser praticar com a gente, pode praticar, pode fazer. E aí eu peguei e falei assim, com certeza, quando amanhã a gente já faz, já. Gente, eu não vou fazer. Não vou fazer, sabe por quê? Porque é perigosíssimo, porque às vezes você não controla o que fala, certo? E às vezes o significado da carta é um bagulho muito ruim. E se você não tem intimidade com a pessoa, você não sabe como que ela vai tirar aquilo. Você não sabe se a pessoa vai achar que você tá mentindo. Você não sabe se a pessoa acha que, tipo assim. Você não sabe como que a pessoa vai tomar aquilo, sabe? E se ela não vai olhar pelo lado positivo do negócio. E se ela vai acreditar naquilo 100%. Imagina a pessoa acreditar naquilo 100% e começa a fazer alguma coisa só porque as cartas do tarô falou. Tipo assim. Eu não quero ser responsável por isso, entendeu? E aí eu nunca tinha parado pra pensar no poder que tem essas cartas. E aí eu fiquei bem quieta. Mas a minha amiga ficou muito feliz com o resultado dela. Só falta me mandar uma lista de coisa pra perguntar. Mas, enfim. Eu acho que é divertido, sabe? Eu queria muito. Eu não sou profissional, eu não sei. Eu busco os significados em alguns lugares diferentes. Tipo assim, não. Gente, não é nada específico, nada 100% real, mas é muito divertido. E é aquilo, faz você olhar pra sua vida de uma perspectiva diferente. Porque praticamente uma. É intuitivo. Se alguém chega. Se você vai e pergunta sobre o trabalho, e aí vira e fala assim: você não está focada nisso? Talvez você esteja focada no trabalho.
E aí você pode pegar e falar assim, isso não tem muito sentido. E pronto. E você tem que ser consciente também pra ver as coisas que têm sentido e as coisas que não têm sentido. Mas, se você perguntar sobre trabalho e fala, olha, você não está completamente focado, pode ser que algumas coisas aconteçam, que não sei o que lá, você pode começar a repensar e falar assim, realmente, pô, será que eu tô fazendo o que eu gosto? Será que eu deveria me dedicar a ir atrás de uma outra coisa? Tipo assim, dá outra perspectiva, sabe, para aquilo que você tá pensando, e é bem divertido, gente. Dá muitas risadas, entendeu? É legal. É legal. E aí, eu acho que eu vou ficando por aqui, porque eu já falei demais, gente. Eu acho que talvez seja um episódio longo, hein? Na real, não. Deve ter o quê? Uns 50 e poucos minutos? Uma hora, vai. E eu vou fazer a minha recomendação musical hoje pra vocês. Que inclusive eu entrei em pânico essa semana porque eu pensei que o Spotify tinha tirado a opção de ver o histórico de músicas. Porque eu sou uma pessoa que eu tô constantemente usando o histórico de músicas. Porque o Spotify tem aquele negócio que você vai na rádio de uma música. Então você tem uma música que você gosta muito, você vai na rádio daquela música e você escuta coisas similares. E eu gosto muito daquilo. E aí eu vou escutando as coisas da rádio, mesmo sem conhecer as músicas, e depois eu vou no histórico pra rever as músicas. E eu pensei que o negócio do histórico tinha desaparecido, mas na verdade só tava em outro lugar. E aí a minha irmã conseguiu achar pra mim, porque eu mesma sozinha não ia achar de jeito nenhum. E aí eu tô decidindo que música que eu deveria recomendar pra vocês. Porque eu não pensei na recomendação. Peraí. Já sei. Gente, essa semana. Essa semana não. Que mania que eu tenho de falar essa semana, mas é que as coisas. É que como eu faço um episódio por semana, realmente as coisas que eu vou falar aconteceram nessa semana, né? Mas eu não tenho que ficar repetindo o tempo todo que é essa semana. Enfim. Eu tava escutando o álbum do Noah Kahan. Noah Kahan. Enfim. E ele tem um álbum, não é o álbum novo dele, eu acho, porque eu acho que é um álbum mais antigo, um álbum de 2022, que chama Stick Season. É isso mesmo, é o álbum de 2022. E, gente, ele é muito bom. Ele tem um salzinho meio folk, certo? Um pezinho no country, aquela coisa meio outono, um chá, uma manta na minha cabana com matos e árvores e um rio ao lado passando e você está escutando. Essa é a vibe, entendeu, dele? Que é a vibe que eu deveria estar sentindo agora, se não fosse esse calor infernal. E aí, eu tô tentando entrar na vibe, eu tô tentando trazer o outono escutando músicas de outono. E esse álbum é muito bom. O álbum inteiro é muito bom. A minha recomendação é o álbum, tá? Mas eu vou recomendar também a música dele. Teve uma música que ficou meio famosa assim no TikTok, deu uma viralizada, que é a música com o título do álbum, que chama Stick Season. Mas a minha música favorita é All My Love. Gente, All My Love é incrível. Porque tem uma hora que ele dá uma gritada, assim, um negócio meio... E é muito boa. Tipo assim, é muito boa. Então essa é a minha recomendação. All My Love, Noah Kahan. Tô esperando, se ele estiver vendo esse vídeo e se ele falar português, eu estou esperando ele vir pra Madrid, me fazer uma visita pra eu ir no show, gritar muito, cantar pra caralho e vai ser incrível, entendeu? E aí é isso que eu tô esperando dele. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Semana que vem, talvez, se Deus quiser, na segunda-feira, eu estou de volta. E aí a gente vai falar de mais coisas, tá bom? Comenta aí onde que você esconderia o seu clipe de papel, tá bom? Muito obrigada.